Codificado Podcast, boa noite, de novo aqui, hoje com uma novidade, né? Vocês pediram, vamos falar mais sobre ansiedade, vamos falar mais sobre depressão, traz a Antonella, e aí convidei, ela topou, estamos aqui. Boa noite, Antonella, tudo bem? Oba, bem, muito agradecida pelo convite mais uma vez, tá tudo bem, graças a Deus, e feliz de estar aqui de novo. E conseguimos rápido arrumar agenda, né? Isso que é difícil, né? Você estava na Itália passeando, dando um rolê. Foi bacana tirar férias. É importante também ficar offline, porque isso ajuda, nos termos de vocês, né? A resetar a máquina. Eu sei que não faz mais isso, mas a história da desfragmentação da máquina, porque agora é tudo SSD, né? Agora te joga fora e compra uma nova. Mas eu lembro dos quadradinhos, assim, quando o técnico vinha, eu adorava essa sensação de faxina, de reorganização e limpeza. De vez em quando a gente tem que fazer isso com tudo, né? Tudo. Pedro, depois dessa história do podcast e de tudo aquilo que a gente conversou, me abriu super, assim, a percepção do quanto essas áreas têm muito a ver uma com a outra. Sim, tá tudo interligado. Total. O software e o hardware tem tudo a ver com a questão do autoconhecimento. Essa questão da produtividade, da alta performance, de ter uma máquina boa para rodar melhor, todos os aplicativos e tudo, tem tudo a ver com a gente estar bem, se conhecer, azeitar as engrenagens para a gente fluir melhor, sabe, no mar da vida. Então, tem muita coisa a ver. Fiquei bem feliz também com a oportunidade de voltar, né? Porque a pessoa tem, às vezes quer comprar um notebook super, hiper configurado, né? Por exemplo, um Apple. E aí eu quero 32 GB, eu quero 1 TB de SSD, eu quero, e ele está lá, borocochô, é o termo borocochô ainda, está lá, não vai explorar 10% do hardware dele. Então, tem isso também, desculpa, gente, e tem também a questão de o quanto tem um monte de aplicativo e sistemas e tudo mais que a gente não precisa, mas que fica ocupando espaço. Sim. E aí, se a gente falar, puxando a sardinha para o meu lado, vamos dizer, em relação aos sentimentos e às emoções, quantas memórias do passado, quantas coisas indigestas. Eu falo para os clientes do consultório, eu pergunto assim, lógico, porque é doído mexer no vespeiro, né? Mas eu pergunto de uma forma amena, quantos sapos a pessoa engoliu, se é que ela não está com um brejo inteiro dentro do estômago. Sim. Porque aí aquilo fica com a imagem. E isso que você falou, eu me senti assim... Tipo, né, para ir olhando e falando, pô, como é que seria, pelo menos, assim, ó, fazer o projeto de não engolir mais sapos até liberar esses sapos e deixar que todos eles vão para o brejo que é respectivo, sabe? Mas quando você começa a falar de relacionamento com comercial, mesmo amoroso, relacionamento num todo, você tem que ser um pouco flexível. Tem coisa que você fala, tá, vou, porque se tudo você for levar para DR, se tudo hoje, por exemplo, comercialmente, se toda vez que alguém me colocar alguma coisa errada e eu chamar a pessoa a falar isso está errado, eu vou ficar sozinho. Eu vou ficar sozinho aqui na empresa, vou ficar sozinho de fornecedores, de fabricantes. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu comecei a assistir um webinar na parte da tarde, não precisamos citar o nome da empresa, e 3 minutos, 4 minutos, eu comecei a ficar irritadíssimo. Eu já queria pegar o telefone, ligar, chamar o diretor, falar, cara, como é que você fala uma besteira dessa? Você entendeu? Mas, né, a experiência diz, respira, né, dá um passo para trás. Conta até 10. Eu estou contando até 25. Conta até 25 e releve. Aí eu fui até 8 minutos e mudei de assunto, fui fazer outra coisa, porque continuou colocando de forma errada, quer dizer, a pessoa gasta um tempo, coloca lá 80 pessoas para assistir e está colocando a informação de uma forma errada. Então, isso que você falou é muito difícil, porque quando a gente está no dia a dia, para você parar e falar, cara, eu vou levar isso para casa, vou levar isso para casa, vou levar isso para casa, tá errado. Você tem que ter um saquinho, né, para pôr aqui e deixar aqui, né? Então, ó, vamos lá. Não pergunta que eu respondo, por favor, me fala, Antonella, menos, senão eu começo a falar a origem dos dinossauros e não paro mais. Vamos assim, pá. Antonella, resume. Resume aí. Assim, ó, em ritmo de declaração de imposto de renda, tem uma determinada época do ano que a gente precisa ou contratar alguém para fazer, ou a gente precisa sentar para fazer o bendito do balanço. E é o momento da verdade, porque você vai ver todos os ganhos, todas as perdas e tudo mais. E precisa compilar tudo aquilo
para poder enviar para a Receita e ver o resultado disso. Desculpa. Em relação à nossa vida, funciona da mesma forma. Igualzinho. Só que a grande questão é o seguinte: qualquer coisa do mundo do palpável, se a pessoa aumentou o rendimento, se a pessoa emagreceu ou se ela engordou, se ela está com problema de gestão de equipe, porque de repente está tendo muitos funcionários que estão pedindo as contas sem passar os 3 meses de experiência, muitas vezes, por conta de todo esse contexto que está acontecendo nos últimos anos, da falta de tolerância, da falta de disponibilidade de mão de obra qualificada, todos os efeitos também pós-pandemia e tudo mais. Mas chega um momento da verdade. Só que essas coisas do mundo do concreto, que tem indicadores, é fácil você mensurar. Você subiu na balança, você viu. A calça está apertada, você viu que tem alguma coisa errada, mas o momento da verdade é subir na balança, fazer o check-up no bendito do laboratório. Só que para coisas intangíveis que a gente não consegue ver e mensurar, que são sentimentos, emoções, pensamentos, como é que você vai saber que estourou o orçamento? Que está com uma dívida emocional enorme. Então, desculpa, já falando dessa questão de depressão e ansiedade, os rótulos, tem uma questão aqui, né, que eu não quero abrir nenhuma polêmica, mas assim, rótulos, eles podem servir de indicadores, só que se a gente se gruda no rótulo, a gente perde a percepção do todo, tá? Então, assim, muito bem. Independentemente do nome depressão, do nome ansiedade, se a gente olhar 3 tempos, que são os únicos que a gente pode acessar, que é o passado, o presente e o futuro. Não existe tempo além desses 3 aqui. Quem fica remoendo, eu falo das minhocas na cabeça, né? De ficar remoendo no passado, assim, não tem nada que a gente possa fazer em relação ao passado, porque o passado já passou. Putz, quando você me fez o convite para participar do podcast, era algo que aconteceria num futuro breve. Deu certo de casar as agendas e tudo mais, mas aconteceria no futuro, né? Só que se eu fico exclusivamente nesse momento que está acontecendo agora, eu estaria no futuro, e naquele momento que seria o agora, de quando você me mandou a mensagem e a gente falou, eu não estaria no agora, que é o momento presente, que é o único lugar que a gente pode estar. É o aqui e o agora. E aí, de uns anos para cá, o termo mindfulness tem sido muito falado, que tem super a ver com a questão do estado de presença, do estar aqui, estando aqui. Então, assim, eu falo muito isso, né? E também quando eu compartilho conteúdo e tudo mais, uma frase clássica é assim: você está escovando o dente, escovando os dentes, escovando os dentes? Eu tô lavando a boca. Ou, tipo assim, ai, que roupa que eu vou usar, eu preciso mandar e-mail para fulano de tal, preciso responder o WhatsApp, putz, hoje o dia vai ser puxado, tem rodízio, eu tenho que sair mais cedo, ou eu saio depois das 8, tudo mais. Você não tá ali escovando os dentes. E aí, fazendo um parênteses até do efeito colateral disso que eu aprendi com uma dentista. Normalmente a gente faz mais força de um lado do que do outro, pelo que ela falou. Porque a gente começa de um lado e depois cansa e vai para o outro não com a mesma intensidade e tudo mais. Isso pode gerar efeitos colaterais também, né? Porque eu não estou ali, estando ali, naquele momento, fazendo o que eu preciso fazer. Então, isso gera um monte de efeitos colaterais somados, tipo juros compostos. Se a pessoa deixa de pagar a fatura do cartão de crédito, vai lá ver por curiosidade. Graças a Deus, quem nunca precisou pagar um parcelamento de fatura ou esqueceu de pagar uma fatura de um cartão de crédito, vai lá ver. Eles não terminam de cobrar nunca. E o custo maior disso. Só que, então, nos sentimentos e nas emoções, não dá para a gente mensurar. Eu chamo muito isso, quando a gente trabalha, tanto na terapia quanto nas questões, nas empresas, quando me chamam, tipo assim, que está tudo pegando fogo, está tudo engripado. Uma coisa é a ponta do iceberg,
Outra coisa é embaixo do iceberg, que é assim, o que é que motivou aquela situação de dissolução de sociedade, de divórcio, de demissão bem assim drástica. Quais foram as pequenas gotinhas que transbordaram o copo? Aí junta isso com a tal da depressão e da ansiedade, se pudesse trazer um ponto de referência. Quando a pessoa fica muito no passado, isso está relacionado à depressão. E quando a pessoa fica muito no futuro, isso está relacionado à ansiedade. Ah, Antonella, você quer me dizer então que vamos viver o agora se não houvesse amanhã? Você pode até me perguntar isso. Só que não é não considerar o passado, não honrar o passado, não trazer as bagagens e as experiências do passado, mas o efeito emocional não digerido daquele boleto emocional não pago ficar gerando juros compostos no agora. Sim, aí as coisas não funcionam. Aí o tal do brejo inteiro dentro do estômago. Aí, tipo assim, se você me perguntar, Antonella, bom, vamos lá, vamos para um plano de ação. Eu quero metas e resultados, eu quero resolver essa história. Como fazer? De um jeito bem prático e pragmático, lá processo de coaching, assim que eu quero tirar com a mão a questão que está incomodando. Minimamente parar de engolir sapo. E minimamente, na medida do possível, começar a liberar o que a gente já dá conta de liberar dos sapos que a gente engoliu de um passado. Sim, já tira do saquinho. Isso é uma ação. Uma outra ação seria a gente entender que uma coisa é o que aconteceu, outra coisa é como a gente pode lidar com aquilo que aconteceu. Não é pintar o mundo cor-de-rosa e fingir, florear e contar uma fake news pra gente mesmo que não doeu tanto assim, que não foi desse jeito e tudo mais. Né? Como, assim, também talvez seja uma polêmica o que eu vou falar, do tipo assim, quando a criança cai e a mãe pega e fala, não doeu. Como não doeu? Não doeu porque não foi nela. Então assim, como seria se houvesse naquele momento um abraço de dizer, puxa, eu sinto muito que está doendo, deixa eu ver o que eu posso fazer para tentar aliviar a sua dor. Mas, vamos levar isso para um aprendizado de, piso molhado é perigoso andar. Então, vamos usar essa coisa muito doída que aconteceu para a gente aprender que piso molhado precisa ter atenção redobrada e é melhor esperar secar o piso do que sair andando com o piso molhado? Você usa a bagagem da experiência que aconteceu para aprendizado. E aí, que nem musculação mesmo, o músculo fica mais forte. Lógico, ninguém acorda de manhã querendo que aconteça uma desgraceira na vida da pessoa. Dificilmente, né? Se a pessoa está em pleno estado de consciência e de busca de estar melhor, de ter uma vida leve, feliz e tal, não faz sentido a pessoa acordar de manhã e falar, hoje eu quero uma desgraça na minha vida. Mas aquilo aconteceu, aquele abacaxi azedo aconteceu. O quanto de resiliência eu posso ter, molejo de vida mesmo, né? De poder contornar esse obstáculo, sem aquilo ser uma topada na frente de um caminhão, vamos dizer assim, que a gente perde o eixo e isso gera um monte de efeito colateral. E aí vai gerar... Desculpa, gente. Na hora da gente fazer a declaração do tal do imposto de renda, falar, putz, eu tô com um monte de dívida emocional aqui. Vai estourar em algum momento, né? Sim. Vai estourar. Em algum momento a pessoa começa a ficar nervosa, vai descontar em alguém, vai... Aí você vê os surtos, aí você vê síndrome do pânico, você vê a tal da sigla, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Assim, vamos olhar o começo, voltando para a contabilidade. Eu não gostava dessa matéria da faculdade, mas vamos lá. Fato gerador. O que começou a acontecer que exponencialmente gerou aquele efeito? Aí você pega o maior problema, assim, e até pela praticidade, essa coisa do querer resolver logo. Normalmente as pessoas olham a ponta do iceberg, o que aconteceu, mas não o que motivou, eu falo até, como eu gosto muito de trabalhar com imagens, porque isso também ajuda a comer a sopa pela borda e suavizar os temas que são doídos e delicados. Então, assim, o que eu sempre falo para os clientes é assim, como é que seria colocar um snorkel
e olhar embaixo do iceberg para ver o tamanho da encrenca. Independentemente do que está em cima do iceberg, para fritar o peixe e olhar o gato. Fazer uma coisa e a outra. Porque não adianta, caiu, machucou. Passa lá um remedinho, põe um band-aid que aquilo passa. Mas, pô, o que eu preciso cuidar para aquilo não acontecer mais? E o que motivou? De repente, aquela alergia na pele. Quantas pessoas, meu Deus, com alergia na pele por conta de não conseguir dar conta que o corpo, que a pessoa segura, de repente estoura no corpo. As tais das doenças psicossomáticas. Então, assim, olhando para, desculpa de novo, gente, olhando de novo para depressão, quanto de tristezas profundas, raivas, sensação de impotência, a pessoa não ter se sentido considerada em alguma situação, ter se sentido atravessada, tudo que é de ruim que aconteceu na história da vida dela, abandono, um monte de coisas, né? O quanto isso, o adulto, eu não quero entrar muito em contexto terapêutico, mas assim, ó, uma criança que a gente vê adultos bem-sucedidos e tudo mais, nadando de braçada no mundo dos negócios. Só que, se tem uma criança ali que está ferida, está magoada, como é que seria esse adulto bacanudo, bambambam, que está ali super bem-sucedido, acolher essa criança que não se sentiu acolhida? Quando no Dia dos Pais ela estava esperando o pai que se divorciou da mãe chegar para eles comemorarem o Dia dos Pais, e o pai simplesmente não apareceu. 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí falava que ia buscar no final de semana, não ia. Aí não dava atenção, porque quando estava lá, não compartilhava daquele momento junto com a criança, devolvia ela logo, ele ou ela logo para a mãe. Seja pelo motivo que for, porque tinha que trabalhar ou porque não estava disponível, enfim. Isso gerou... E aí, então, é um boleto emocional. Aí o que acontece? Como é que seria esse adulto? Ah, Antonella, mas todo mundo então precisa fazer terapia? Você pode também me fazer essa pergunta. Assim, ó, eu entendo que estar em terapia... Meu olhar, tá? De cliente de terapia e de terapeuta, tá? É que estar em terapia também leva em consideração ter um acompanhamento terapêutico. Para ajudar a achar um escape para esses traumas que ficaram do passado. Mas tem outras formas. Tem grupos de estudo, por exemplo. Tem vivências que a gente pode fazer, terapêuticas, que ajudam. Desculpa também. Que ajudam a equalizar as emoções. Então, tem coisas que um hobby que pode ir ajudando a gente se acolher para diminuir o volume das tristezas profundas da alma que o executivão, a executivona bacanuda bambambam não pode transparecer para os outros que ela vivenciou coisas doídas, porque o mundo dos negócios só quer saber de metas e resultados. Só aparência. Né? E a ansiedade de, puxa vida, eu tenho uma coisa muito importante para fazer, de repente eu me sinto insegura, porque eu nunca fiz isso, ou porque quando eu era pequena eu fui ler um texto na escola e riram de mim. Estou falando de um caso real, tá? Eu na terapia agora, eu lembro que eu fiz um poema, acho que era a 2ª série, li para uma professora feliz da vida. Ela pegou e fez uma piada. Eu lembro até hoje, eu não vou falar qual era o poema. E assim, eu não entendi o que ela falou, mas ela riu de mim. E eu fiquei super inibida com aquilo. E aquilo gerou uma marca para mim. Só que aí, enfim, eu estudei num colégio italiano. Só estou contando a história um trechinho da minha biografia como testemunho da possibilidade da gente curar isso dentro da gente, né? Bom, por eu ser de família italiana, eu aprendi italiano no berço, né, com os meus pais. E aí chegou o cônsul da Itália no Brasil, que eu estudava num colégio italiano. E aí a diretora lá me convidou para ler o discurso lá do cônsul, que se bobear, eu lembro trechos até hoje. Eu tinha 11 anos isso. O poema tinha acontecido na 2ª série e eu li lá para o colégio inteiro. Então, assim, foi muito especial estar ali com um negócio que eu tenho a capinha até hoje do texto, tudo mais, que eu li lá para todo mundo. Minha mãe ficou super orgulhosa, tudo mais. E aí passou. Tem outras histórias também de eu lendo, né? A primeira vez para muitas pessoas, tal. E, bom, passou.
Só que a questão da exposição, do falar para muita gente e tal, foi acontecer com mais evidência depois do YouTube, que eu acabei criando uma playlist lá no canal da Integrativa Sinergia, lendo textos de reflexão de pessoas bacanas, assim, que são referência e eu acho que são convites de autoconhecimento interessantes. E aí o que aconteceu? Quando eu leio hoje, adulta, 45 anos, aqueles textos com toda a pureza da minha alma, com toda a minha intenção, diminuindo o volume daquela professora da segunda série que riu da minha cara por conta de um poema, porque eu usei uma palavra que eu não sabia qual era o significado daquela palavra, integral. Eu falei o significado do que eu achava. E ela riu por causa do que dava a entender. Eu curei aquilo. Só que o estado de consciência, de novo eu volto para a declaração do imposto de renda. Aquilo era uma dívida. Se eu não tivesse olhado com carinho para mim mesma, para aquela dor da exposição e para aquele incômodo, eu não teria passado isso. Outro trauma. Isso era, sei lá, terceira série. Eu fui dar uma gargalhada na sala de aula, eu lembro a sala onde era. E eu dei uma gargalhada tão alta, eu não conseguia parar de rir. E eu tenho uma amiga do colégio, faz tempo que a gente não fala, mas assim, ela só olhou para mim assim, com aquele olhar de julgamento fuzilante. Aquilo me deixou tão sentida, só que eu não conseguia parar de rir. E eu fiquei com aquela coisa que eu não podia fazer gargalhada, dar gargalhada alta. Só que eu via minha mãe gargalhando com a boca aberta. Minha família gargalhando de boca aberta. Não sei o que aconteceu, se foi num processo terapêutico, num curso, eu não sei. Eu sei que, de alguma forma, eu liberando todos os incômodos que estavam acontecendo comigo, eu passei a gargalhar alto e, tipo assim, aí que eu fui me perceber, por isso a autopercepção é importante, de estar em reunião de mundo corporativo, que o pessoal é mais sério, soltar uma gargalhada alta e bancar a gargalhada alta e tudo bem o olhar de julgamento do outro. Só que perceber que isso acabou, a minha, não é pureza a palavra, mas a minha disponibilidade de estar inteira ali e autêntica acabou afrouxando a questão da aparência e das máscaras e tudo mais da pessoa estar mais reservada. E o que gera isso na contabilidade energética, emocional, vamos dizer assim? Gera menos boleto de ansiedade e menos efeito colateral de depressão, de ficar remoendo no passado situações chatas que aconteceram. Mas hoje você percebe assim que o que causa muita depressão é família, trabalho, entendeu? Convívio, aí isso vai juntando, mas porque a gente percebe assim, às vezes você vai contratar, um exemplo, tá? Vamos falar do comércio, né? Você vai contratar uma menina, a menina tem problema de relacionamento na família, o pai separou, a mãe separou, e ela traz isso tudo para dentro da empresa. Então, isso entra em depressão. Então, mas aí, assim, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não faz sentido eu trazer questões pessoais para o ambiente de trabalho. É lógico que a gente é uma pessoa só. Mas, quanto mais em estado de presença eu estou, eu posso trazer menos efeitos colaterais para qualquer ambiente que seja. Tem até... Eu falei da minha personagem palhaça, não falei para vocês no outro episódio? Uma coisa muito interessante que eu aprendi lá com esse trabalho voluntário foi o seguinte. Teve um determinado momento da vida que eu estava xoxa, sabe? E aí eu aprendi que, assim, acolher que a gente está xoxo e, a partir disso, a gente lidar com aquele fato de realidade, não negando que aquilo está acontecendo, mas, a partir do olhar para aquilo, tentar suavizar para aquilo se dissolver. Então, eu vou deixar um exemplo foi bem interessante, assim, que eu acho que é interessante comentar. Eu tinha terminado um relacionamento, eu estava xoxa, eu estava triste. E aí, nas interações lá que a gente fazia, visitava a UTI pediátrica e neonatal, os corredores, quando a gente interagia com alguém, assim, do lugar que a gente se trocava até chegar lá no andar que era da UTI pediátrica e neonatal do Einstein, né? Pode falar, não tem problema, né? Bom,
Tinha um médico que era chefe lá da UTI, aí tinha uma dupla que estava comigo naquele dia, e aí ela, brincando com ele e tudo mais, aí eu disse assim, puxa, doutor, o senhor não tem nenhum filho? Ele era bonitão, esse médico, né, mais velho, tudo. Aí eu falei, puxa, doutor, o senhor não tem um filho bonitão assim para me apresentar? E aí, assim, acolhendo, logicamente que eu tava xoxa, eu não queria começar a namorar com ninguém, mas acolher aquela situação que aconteceu comigo foi muito libertador. E aí, hoje eu tô totalmente momento confessionário, eu na terapia, né? Nesse mesmo dia, aí aquilo suavizou. Muito bem, eu sou super comunicativa e tal, mas assim, nunca, assim, cantar alguém, ou piscar para alguém, ou ter uma abordagem assim de, ai, vamos sair para jantar. Assim, eu sou mais reservada nesse sentido, né? Aí, só que eu tava de palhaça lá, beleza? Entrei no elevador, eu tava para ir embora, para me trocar, e eu vi um médico, mas ele era muito bonito. E nesse dia, acho que todos eram bonitos. Aí, desculpa, gente. Aí, eu falei assim, agora é a hora. Porque o nariz do palhaço, ele permite tudo, né? Obviamente que tem... e aqui também um ponto de vista meu, né? Tem palhaços que ridicularizam o outro para fazer rir, só que eu sempre trazia uma abordagem muito terapêutica no sentido de inocência, de pureza e de trazer a leveza, né? Da nossa criança para situações doídas. Muito bem. Eu olhei aquele médico e falei, agora é a hora de eu me vencer, né? Aí eu cheguei para ele assim, bonito senhor, hein, doutor? E aí, não quer me convidar para jantar hoje à noite, não? Aí ele deu uma risada, eu dei uma risada, porque eu fiquei mega feliz de ter tido a coragem de falar. Abri o elevador, fui embora, feliz da vida, porque eu falei, gente, eu não acredito que eu fiz isso. E foi bacana, porque a minha criança ficou feliz naquele momento. Então, assim, o quanto a gente está em contato com a gente mesmo, acolhendo as nossas tristezas, a gente se pegando no colo, isso quita boleto de depressão, isso antecipa eventuais boletos que venham de buzinamento na cabeça de ansiedade e a gente consegue estar no momento presente agora. E economiza energia. Quer ver uma coisa aqui? Falando de metas e resultados e performance e tal. Tem 4 recursos, gente, que a gente tem disponíveis. Dinheiro, tempo, recursos propriamente e pessoas. O único que a gente não consegue negociar. A pessoa mais milionária do mundo, ela não consegue comprar o tempo que já foi embora. No way, não existe. Dinheiro, a pessoa, Deus o livre, teve um problema, ela pode se recuperar. Recursos, perdeu o recurso, quebrou alguma coisa, ela pode fazer um parcelamento, comprar outro equipamento, beleza. Constrói de novo. Pessoas, ela também, perdeu aquela oportunidade daquela pessoa na equipe. Ela pode achar uma outra pessoa também. O tempo, não. Se eu não estou corporificada, esse é um termo terapêutico, né? Eu não estou dentro de mim, no meu estado de consciência, não estou escovando o dente. No agora, perdi aquela oportunidade. Aí, tipo assim, voltando para o dia que você me perguntou da disponibilidade de agenda e tal. Eu já liguei meu radar do tipo assim, ansiedade e depressão, tá bom. O que eu falaria? Aí eu fiz uma pergunta para o meu cérebro. Até no coaching é uma dica bem bacana, que é o seguinte. O cérebro não descansa enquanto ele não encontra uma resposta para a pergunta que a gente fez. Vou repetir. O cérebro não descansa enquanto a gente não encontra uma resposta para a pergunta que a gente fez. Então, assim, eu perguntei, o que falar? Tipo, se eu fosse buscar na minha biblioteca. Aí, eu mostro aqui, tá aqui no meu celular, no dia de hoje, no horário da gravação. Tal, os tópicos, assim, que eu achava. Fiz o download, zerei a minha cabeça, já não ia me dar ansiedade de ter... Ai, meu Deus, eu preciso ficar lembrando, porque eu posso esquecer essa informação. Tá pronto. Tá pronto. Dirigindo, coisas acontecendo. Putz, acho que aquilo era bacana. Incluir. Hoje eu estava almoçando. Putz, acho que isso é bacana também. Vou incluir. Se der para falar, eu falo. Se não der, beleza. E aí, eu vou zerando os boletos que chegam, eu já pago. Aí, na hora diminui a ansiedade. E na hora de dormir,
eu durmo dormindo, porque eu não fico com a cabeça a milhão. E uma dica até falando da questão da produtividade, né? Seja no recurso que for, seja anotando na agenda do celular, num bloco de papel mesmo, veio alguma coisa na cabeça que eu não consigo fazer agora, anota, porque isso tudo já vai diminuindo os juros exponenciais da bendita da ansiedade. Eu acho que o importante que você falou é tratar o agora e não deixar para depois, não esquecer, porque você vai criando 2 pontos e aí a pessoa vai ficando triste, vai ficando com remorso. É a mesma coisa assim, hoje é aniversário dessa pessoa, pô, vou ligar para ela. Você não ligou agora, já, deixou para ligar daqui meia hora, acabou o dia. Então, e aí outra coisa também, né? Que é muito injusto a gente, com a gente mesmo, olhar o que está faltando. De novo, imposto de renda. Pô, peraí. Putz, acabou o dia hoje, eu não fiz metade do que eu tinha para fazer. Deixa eu olhar para onde foi o meu tempo e o que eu dediquei de tempo para resolver uma bucha, um abacaxi enorme. Deixa eu ser gentil comigo mesmo e justo comigo mesmo. Se eu fosse juiz de mim mesmo, juíza de mim mesma, poxa vida, não dá. Vou voltar para as aulas de física do colégio, tá? Não estou falando de física moderna, estou falando de física clássica. Eu gostava de estudar, gente. Gosto até hoje, não parei até hoje, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, assim, ou eu estou aqui, ou eu estou no futuro, ou eu estou no passado. Outra coisa, eu acho que eu falei isso no outro podcast, né? Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Não. Isso não existe. Porque a gente só consegue fazer uma coisa de cada vez. Aí, a sensação, eu chamo isso de jeito tarefeiro de ser, né? Nossa, fiz 1000 coisas. Beleza. A pessoa pode ter feito um monte de atividades, mas assim, o que ela mais precisava fazer, ela fez, ela colocou a atenção ali, naquele momento. Ela empurrou para frente. E isso é procrastinação? Como é que funciona? Então, vamos voltar para a reconstituição dos fatos. A pessoa vai e faz um monte de coisas e aquilo que ela precisava ter colocado tempo, atenção e energia naquele dia, ela não colocou. Pode ser uma procrastinação? Pode, mas pode ser também um receio de olhar para a dor que está naquele imbróglio. Ligar para um advogado porque você precisa resolver uma questão judicial, de Deus o livre, uma ação trabalhista que foi injusta. Problema que está ali, né? E, nossa, eu vou mexer nesse Eu problema vou ter que olhar. Aqui. Eu vou ter que marcar a consulta médica e o resultado do exame que eu abri. Isso eu empurro para frente. Eu não entendi nada dos nomes que estão aqui, mas do Dr. Google eu vi que não é nada bom isso aqui. Então, de repente, eu deixo para marcar depois. Não deu tempo de marcar um médico, ou ele nunca tem agenda. Não tem meu horário. Entendeu? Então, assim, de novo, né? Como seria a gente ser gentil com a gente mesmo, de olhar aquilo que é importante e como seria colocar atenção naquilo que vai diminuir a minha batedeira no coração, que vai gerar ansiedade, dentro do meu limite, eu sendo gentil comigo mesma, daquilo que eu consigo dar conta naquele momento. Mesmo que seja um passinho pequenininho. E aí, também pegando essa questão de produtividade, né? E alta performance e tal, que é muito falado e o foco está muito direcionado para isso no mundo dos negócios. Se eu coloco a minha atenção naquilo que eu preciso fazer e eu também olho o benefício do alívio psíquico que eu vou ter, de ter conseguido concluir, o alívio emocional, enfim, a sensação de ter conseguido resolver aquilo, será que isso não pode ser um estímulo para eu arregaçar a manga e falar, putz, eu vou fazer agora, eu vou fazer e vou resolver? E vou evoluir. E vou resolver um monte de problema, porque eu cresci, aí posso estar ganhando mais, ou eu cresci espiritualmente, ou eu cresci... Porque a gente vai deixando as coisas para daqui a pouco, né? Então. E aí é exatamente o que você está falando. E aí depois a gente tem esse monte de boleto para pagar e você quer resgatar, né? Eu preciso resgatar isso, eu preciso fazer isso. Agora eu vou dar uma atenção nisso, porque passou 10, 15 anos. Então, mas a sensação de alívio e bem-estar emocional que vai gerar você ser gentil com você mesmo e falar, putz, eu consegui pagar aquele boleto,
Isso pode dar mais gás para ir quitando os outros, tipo efeito dominó, assim, de uma forma mais rápida. Mas precisa olhar para isso, olhar para o tal do imposto de renda. E esse medo de perder as coisas, medo de perder algo, como é que é isso? Ou então, tem um termo chamado FOMO, em inglês, Fear of Missing Out. Medo de perder alguma coisa. Então, o marketing se aproveita muito disso. Do tipo, compre agora ou sua vida vai se lascar. Você vai perder essa oportunidade e tal. A promoção é até esse final de semana. Só tenho poucas peças, tenho poucas peças. O link de acesso é coleção nova, só tem uma peça de cada ou poucas peças. Ou você pega agora ou nunca mais e você vai perder tal coisa. E aí, a pessoa fica com fome, né? O FOMO e a fome. De, meu Deus, eu preciso daquilo agora, porque ela não olhou para a dor da criança dela, da dor do adolescente, do adulto dela, que colocou embaixo do tapete mesmo. Então, de repente, aquela compra, aquela experiência, aquele, sei lá, aquela viagem, aquele produto específico, vão dar uma acalmada, tipo uma anestesiada, só que não vai resolver o fundo do iceberg. E aí, o que acontece? Aí pode gerar um outro problema, que aí eu fiz um parcelamento no cartão de crédito e aí eu tenho que ficar levando em consideração aquelas parcelas que nunca acabam, porque eu comprei por impulso. E tem muita gente fazendo isso, né? Compra por impulso, né? Hoje, com o e-commerce, estão acelerando, entrega em 3 horas para você não se arrepender. Quer dizer, se arrepende, devolve, né? Então, mas tudo isso... Então, assim, isso gasta energia, consome energia. Tipo aqueles joguinhos do Pac-Man que fica comendo as bolinhas, assim. Isso vai consumindo energia a rodo. Aí a pessoa, no final do dia, está esgotada. Você vê os números aí de algumas e-commerces, assim, chega a ter 20, 17, 18, 20%, 25% de devolução. Então, isso tem a ver com essa compra de ansiedade. Aí, não posso ficar sem. Depois a pessoa olha o produto e fala... E falta de estado de presença, de repente não leu. Pode ter acontecido de não ter tido letra miúda ali, que o tecido não era aquele e tal, mas de repente a pessoa não leu todas as especificações do produto e comprou. E teve aquela sensação de prazer imediato. Ou qualquer coisa que traga um benefício imediato. Quer ver? É que nem assim a gente pegar e fazer um planejamento de fazer um investimento de longo prazo, que vai gerar juros compostos e depois a gente se dá um presente com aquele dinheiro, ao invés de pegar e fazer uma compra sem ter o dinheiro e sem saber se a gente vai ter no fluxo de caixa ali condição de pagar aquelas parcelas. Sim. Embola mais o meio de campo ainda, né? Você tinha um exercício para mim melhorar o meu... Como é que é? O meu estado de espírito, para mim me sentir melhor durante o dia. Como é que é esse exercício? Tem 2, na verdade. Tem um que é do mundo do racional e do concreto. Eu sempre sugiro, tem clientes que não fazem, tá? Mas assim, eu acho que é um super de um coringa. Que é o seguinte, antes do cliente vir para o primeiro atendimento no consultório, ou quando a batata está muito assando e a pessoa não consegue identificar o que é que está pegando mesmo, né? Bom, eu sugiro fazer como que um download. Então, anotando, preferencialmente com caneta, num papel. Obviamente, cuidando para esse papel não ficar exposto, para ninguém ver e, de repente, a pessoa ficar... constrangida. E gerar mais um problema. Mas anotando tudo de mágoa, de memória desvitalizadora, de lembranças que ficam remoendo na cabeça, tudo. Terminou de anotar? Releu, vê se tem... a sugestão é reler e ver se tem mais alguma coisa para complementar. E assim, não precisa acreditar no que eu estou falando. É só testar. A sensação de alívio que vai dar. Por quê? Para o cérebro, o fato de trazer para o concreto uma lista de um monte de coisas, não precisa escrever explicitamente toda a história. Sim, mas... cabulei aula, matei o passarinho, essas coisas assim, né? Prendi o cachorro no banheiro, tudo que está te incomodando. Exato. E aí, você entenda o código do que está escrito ali, a sensação de, puxa vida, eu estou tirando da cabeça, porque isso é outro ponto. A história de ficar rememorando toda hora é para não esquecer. Se está escrito, o cérebro consegue abrir espaço para dizer, bom, está guardado em algum lugar.
Sim, E aí, a partir dessa lista, dá para ter um parâmetro de qual é o tamanho da encrenca e o que é que de verdade está acontecendo por causa do snorkel lá no iceberg. Esse é um exercício do mundo do prático e do pragmático, meta e resultado, porque a pessoa vê o tamanho ali da encrenca. E ela consegue pontuar, não, o que está me incomodando é esse aqui, ó. O fato gerador real ali, também não quero entrar nesse tema, mas você pega, por exemplo, questões de relacionamentos afetivos, que dor tem dessa moça em relação ao pai dela, em relação à mãe, e o quanto, de repente, isso está gerando um eco enorme na relação atual que ela está com esse namorado, com esse noivo, marido, enfim, né? No caso de uma relação hétero, né? E aonde começou toda essa história? Será que é só especificamente esse moço que é o vilão da história? Ou tem alguma coisa que ele é só a cereja do bolo? Ou mesmo que seja o recheio do que bolo. ele lembra. Mas tem uma massa do pão de ló que veio antes ali. Que ele lembra ela. Do pai, dos avós, da dinâmica familiar, dos homens em relação às mulheres, enfim. Então, sugestão, snorkel no iceberg. Isso do mundo do prático. O exercício de respiração, ele é super simples de fazer. Dá para fazer até em sala de reunião. Tipo assim, nos Zooms e tudo mais, que o outro não vai perceber. A pessoa pode fazer, não tem contraindicação, ela pode fazer quantas vezes ela quiser. Que é o seguinte, pode levantar, né? Para mostrar. Então, assim, ó, a gente sentando com a coluna ereta, só que sem tensionar, sem ficar tenso assim, né? Estando relaxado, com a coluna ereta. E aí, nas coxas aqui, a gente fazer esse movimento com a mão, ó. Peraí. A gente colocar as mãos apoiadas nas coxas, dá para ver aí? As mãos apoiadas nas coxas, né? Obviamente relaxando aqui os ombros, para não estar tenso, mas assim, ângulo de 90 graus. O dedão para o meio da mão, envelopando o dedão com os dedos para dentro, simplesmente fazendo 3 a 5 respirações. É super simples de fazer. O que vai acontecer? Não é assim, tá? É exatamente assim, só que aqui nas pernas. E aí, cuidando para a gente estar relaxado. Naturalmente, a respiração ela vai vir para o baixo ventre, para essa região aqui do corpo, e não o que a gente chama de respiração clavicular, que a gente respira curto. E é como se o ar não pudesse preencher todo o pulmão, todos os pulmões assim, para a gente trazer mais ar para dentro. Então, o que acontece naturalmente com isso? A gente oxigena mais o cérebro. E isso ajuda, a história do contar até 10, isso ajuda a trazer um nutriente rápido para o cérebro para não ter nenhuma ação impulsiva, intempestiva, de repente fora de contexto, que pode gerar mais um boleto ainda de constrangimento, de desconforto e tudo mais. Aí, ó, 3 a 5 inspirações pelo nariz. Você vai perceber que naturalmente o abdômen vai fazer esse movimento como se estivesse, tipo assim, enchendo uma jarra de suco assim. O ar vai descer mais, isso vai trazer mais sensação de alívio e pode fazer sem moderação. 2, 3 vezes ao dia, antes de uma reunião, antes de fazer uma apresentação, que você precise de centramento, de atenção, de estado de presença, é um coringa. Só não pode fazer dirigindo, né? Mas você está na mesa ali de reunião, colocando as mãos para baixo, estando relaxado ali, fazendo, e estando em estado de presença e consciência. Super rápido, super simples de fazer e não tem contraindicação. É um exercício ajuda muito. Super. Ajuda muito. Não precisa acreditar no que eu estou falando, testa. Tem que testar, né? Eu queria agradecer, porque nós conversamos aqui uns 60 minutos, bate-papo, você deu várias dicas, né? Falamos um pouquinho de ansiedade, de depressão, né? Desse medo, né? Você quer dar mais algum toque em cima disso? E você falou do medo, acho que tem um aspecto interessante para falar.
Medo não é falta de coragem. Medo é ausência de conhecimento. Sim. Então assim, ai meu Deus, eu tenho pânico de avião. Pera. Turbulência, seja lá o que for. Eu acho que ninguém gosta e fica de boa numa turbulência, num chacoalho ali dentro de um avião, né? Como é que seria tentar conversar com algum piloto, com alguém da aviação, o que significa a turbulência? Eu fui perguntar para um piloto que é marido de uma grande amiga minha, e aí ele me explicou. Eu nunca mais esqueci, depois daquele dia que ele me falou, todas as turbulências que eu passei. Óbvio que tem técnicas, esse exercício de respiração super ajuda também para a pessoa não ter pânico, não ficar desconfortável num avião fechado e tal, né? Não existiria avião decolando aberto também, mas enfim. Não dá para pular, né? Dá para cair. Mas assim, o quanto a gente pode se munir, se calçar de informações em relação àquilo que gera medo e batedeira no coração da gente. Também para estar no estado de presença no agora, para degustar minimamente mais da vida. Tentar aproveitar mais o momento, né? Então, a vida vai ter mais qualidade, vai ser mais leve, vai sobrar energia para a gente poder direcionar, canalizar, né, para projetos, para outras atividades e ficar mais leve. Porque a vida já está muito puxada, muito demandante. Será que não tem um jeito de ser mais leve, mais fluido, com mais molejo de vida, sabe? Eu falo aqui sempre assim, a gente tem que aproveitar o momento. Nós estamos trabalhando, vamos trabalhar bem? Vamos sair para almoçar? Vamos almoçar bem? Vamos bater papo? Vamos jogar bola? Vamos jogar bem? Vamos treinar? Vamos treinar? Não pode falar, né? Vamos treinar bem? Tem que aproveitar o momento. E aí a pessoa está treinando pensando no trabalho. Está trabalhando pensando no namorado. Quer dizer, mistura tudo. Mas então, isso é um treino de volta para o eixo. E tipo assim, não adianta falar para você assim, Pedro, não, porque eu faço essa busca do autoconhecimento, eu tenho tantos anos de caminhada na busca do autoconhecimento e tal. É que nem escovar o dente. Se eu não escovasse o dente hoje de manhã, tudo bem. Escovei os dentes até ontem. Beleza, evito cárie, um monte de coisa. Mas hoje eu ia estar bafenta. Não tem como, né? Tem que tomar banho todo dia. E a própria higiene do limpar o coração, quando foi a última vez que a gente lavou o coração? Faz tempo, hein? Tem que pensar nisso todo dia. Ajuda a economizar energia e não gerar boleto e ter menos despesas, menos sensação de, puxa, meu patrimônio não cresceu de um ano para o outro na bendita da declaração do imposto de renda. Muito bem, queria agradecer, foi um papo legal, fica a dica, várias dicas, e o codificado indo embora, tem mais daqui a pouco. Obrigado, Antonella. Muito agradecida, gente, pela oportunidade mais uma vez, e é isso. Valeu, vamos lá?